professoras Cleoma e Jaqueline, as minhas formadoras, e também um olá para as professoras, minhas companheiras de trabalho da Zona Leste. Eu vou fazer aqui um relato que eu considero bem simples, das minhas práticas, para incentivar a habilidade de leitura nessa modalidade de ensino remoto. A gente sabe das dificuldades que todas as professoras, os professores, nós enfrentamos. Então eu considero o meu relato bem simples, mas eu quero compartilhar ele com vocês. Uma das coisas que eu faço eu gosto que a aula se torne empolgante, com alegria. Então, se eu vou contar uma história, a gente aprendi até isso na formação, que a gente não tem que ter entonação na voz, empolgação. Gente, eu vou contar hoje uma história da Chapeuzinho Vermelho. Aí, assim, não vai empolgar muito, né? É o que eu aprendo na teoria e eu vou... Na prática também a gente aprende, mas a gente vê isso até na nossa formação pedagógica, né? Na teoria, sobre isso. Então eu gosto muito de brincar, principalmente nessas sequências didáticas que já passaram também das histórias do Pinóquio, do Patinho Feio. Então ali é um incentivo muito grande à leitura. E eu uso isso, me baseio muito na sequência didática e faço meu próprio rascunho de um plano de aula individual, por mais simples que ele seja, básico, mas eu faço. Aí então eu brinco com eles: olha, vocês sabem que história que eu vou contar hoje, que o tio Isaías vai contar? Quem aí quer brincar de detetive? É uma história de por exemplo, é a história de um pato. Aí eu edito com fundo verde. Aí será que é o pato Donald? Então eu faço essas brincadeiras para depois introduzir a história, por exemplo, do Patinho Feio. Se for a história do Pinóquio, eu faço outra brincadeira. Já uso algum adereço também. Fui aprendendo com as dificuldades e com a formação a colocar um chapéu. Alguns materiais que eu tinha, que a gente teve que confeccionar naquela época dos piqueniques literários. Então tem alguns materiais que eu vou usando em casa para gravar a aula de forma remota, para ser mais chamativo. Uma das coisas também que eu percebi, porque se a gente tem que criar esse vínculo para trabalhar a habilidade de leitura, a importância da leitura, a gente vê que até na formação tem que ser uma coisa prazerosa. E alguns vídeos eu tive que tomar decisão, porque eu reconheço que o grupo do WhatsApp das professoras, né, a gente participa de 2 grupos, os principais da formação, e um só para a gente trocar ideias, que vocês me ajudam muito, todo mundo se ajuda. A gente pede num grupo, né, quem está precisando pede um vídeo de uma história, de uma letra, de uma acolhida, de uma oração. E apesar da gente estar trabalhando de casa, a nossa rotina de gravação às vezes é cansativa. E é muito bom quando você está precisando de uma história do Pinóquio, você pede, alguém compartilha. Eu reconheço, isso é muito bom. Mas muitas vezes eu pensei assim: puxa, a gente fala tanto que o professor, ele tem que servir de exemplo. Se eu vou trabalhar habilidades de leitura, como é que o aluno vai se empolgar? A gente diz que na teoria a gente sempre vê, não, o professor ele tem que ser o exemplo de leitor. A criança ele vai se espelhar muito em alguém que lê de forma prazerosa. Aí não é sempre que eu consigo fazer isso, como eu disse, a gente tem ficha para fazer, tem 1000 coisas acontecendo na vida pessoal da gente. E aí muitas vezes eu poderia hoje fazer como eu sempre fiz. Eu vou só pegar uma história já baixada da internet, mas aí você vê ali outra voz. Não é a voz da professora, não é a voz do professor que, apesar de ser um ensino remoto, mas ele reconhece o seu rosto, ele reconhece a sua fala. Aí eu tive que tomar a decisão. Eu poderia só baixar um vídeo da internet ou eu vou gravar, vou gastar mais tempo, vou pegar o PDF da história e gravar, fazer uma captura de tela com a minha voz. E eu senti que isso ajuda eles a despertar a leitura.
Na semana que eu trabalhei isso, foi um dos temas que eu mais gostei de trabalhar, que foi sobre meus avós, né? Que tinha uma história no tempo dos meus avós. E eu gravei com minha voz e assim eu senti um retorno muito bonito, foi muito gratificante para mim essa prática de despertar o interesse dele pelas leituras, pelos avós. E foi uma coisa que eles ouviram a minha voz, não foi uma história que eu usei já gravada por outra pessoa. Eu gostei muito de fazer esse tipo de experiência. E uma coisa também que eu percebi que até a própria sequência de atividade, que é sequência didática, que tem aquele caderno de atividade, tem questões que se transformaram praticamente num teste de leitura. Foi até engraçado, porque essas atividades que vocês elaboram, muitas vezes teve questões que vieram com um banco de palavras que era para circular, o foco da questão não era nem eles lerem. E muitas vezes ali, a maneira como a gente lida com eles, grava a aula sendo engraçado, fazendo o conteúdo parecer mais interessante, eles aí, tio, eu tô tentando ler, eu tô lendo, a mãe grava, ele passando o dedinho numa questão, e ali eu considero um exercício de leitura muito bom. Em cima da própria atividade xerocada, dá para fazer isso. E na escola também a gente acabou criando um vínculo com algumas professoras de reforço, porque a gente não pode separar o ensino da pandemia que nós estamos vivendo. Aí muitos setores da sociedade abriram e tem famílias que eles têm que sair para trabalhar. E a única maneira que eles acharam foi colocando a criança num reforço. Então muitas vezes para mim ligar, fazer o teste de leitura e de escrita, eu acabo criando um vínculo com as professoras de reforço. Então eu converso com elas, eu dou dica, eu tiro dúvidas, porque lá ela está tendo um ensino presencial com 2 ou 3 alunos usando máscara para não gerar aglomeração, mas também eu considero isso uma ajuda muito importante. Foi esse meu relato breve, viu?